Um abraço, um bom domingo, domingo de jogo do Botafogo, Botafogo e São Paulo. Vamos falar um pouco sobre isso. Matéria do GE, vou trazer aqui. Não li ainda, só deixei aberto e vou reagir ao que diz aqui a matéria do GE acerca desse jogo de logo mais 5h30 da tarde, Botafogo e São Paulo lá no Morumbi. É o que resta, né? É o que resta. Campeonato Brasileiro. A única competição agora que o Botafogo está disputando, né? Foi eliminado da Copa do Brasil. Sim, ridículo, de forma ridícula, tudo errado, tudo errado. O técnico David Ancelotti fez tudo errado, desde a escalação até as substituições. E eu falava aqui, cara, no vídeo pré-jogo. Dentro de campo é 11 contra 11. Não entra estatística, não entra histórico, não tem esse negócio de soberba, de ficar cantando vitória antes da hora. Eu falava aqui de postura, a postura que o Botafogo deveria ter, como deveria encarar essa partida. O que, dei minha opinião sobre o que o técnico deveria fazer. E muita gente, fica contando vitória antes da hora. A Botafogo vai amassar, a Botafogo vai trucidar o Vasco. Enfim, eu vi muito isso aí, até de canais do YouTube, né? Graças a Deus, eu não fui um desses. Não virei meme, porque eu não sou desse tipo. Aqui eu sou bem pé no chão, bem racional. E a gente vai, agora, voltar as atenções ao Campeonato Brasileiro. Eu não acredito em título. Título, não acredito. Acredito sim em vaga direta na Libertadores. Mas o Botafogo precisa fazer a sua parte, cara. Precisa. Foi eliminado. Agora, não adianta também ficar, remoendo isso. Agora, aqueles caras que estão lá, aqueles jogadores, o técnico, comissão técnica, precisa salvar. Não digo nem salvar, né? Porque, pelo menos, fazer com que a temporada não seja ainda mais decepcionante. Se classifica para a fase de grupos da Libertadores de forma direta, sem precisar jogar pré-Libertadores, né? Então vamos lá. GE Botafogo. São Paulo e Botafogo se enfrentam nesse domingo no Morumbi a partir das 5h30 de Brasília, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vive um bom momento na temporada. Antes da pausa das competições da data FIFA, o tricolor se classificou para as quartas de final da Libertadores e arrancou no Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota para o Cruzeiro na rodada anterior, a última antes da parada, o time comandado pelo técnico Crespo é o 7º colocado com 32 pontos. O Botafogo tem 35. Então é um jogo aí de 6 pontos. O Botafogo precisa vencer esse jogo, cara. Precisa vencer lá dentro da casa dos caras para se manter lá bem próximo ao G4 ou quem sabe nessa rodada entrar no G4. O Botafogo perdeu sua 6ª chance de título de 2025 ao cair diante do Vasco na última quinta-feira nas quartas de final da Copa do Brasil. Também eliminado da Libertadores, o Botafogo volta ao foco Brasileirão, tendo o G4 como objetivo restante na temporada. O GE já dá, né? E eu concordo, cara. Não vou ficar aqui também nesse negócio, estão menosprezando o Botafogo. Botafogo ainda tem chance de título? Não. Não, eu concordo com isso, é focar no G4. Eu não vou ficar aqui alimentando uma falsa ilusão, só para agradar quem estiver vendo aqui, né? Fazer quem estiver assistindo aqui, né? Pensar, pô, o cara é positivo, o cara é otimista, ele é realmente um torcedor, ele acredita, vou me inscrever. Vou dar uma moral para esse canal. Meu amigo, aqui não tem isso. Aqui você não vai ver isso. Aqui você vai ver pé no chão. Eu sempre peço aqui no canal 2 coisas. Inscrição e o like, né? Para ajudar o vídeo a ser compartilhado aqui no YouTube. E nada além disso, cara. Nada além disso porque eu tenho a minha vida, né? Eu não vivo de YouTube. Enfim, eu não vou ficar falando também, de outros. Eu sigo essa linha, né? Quem não quiser se inscrever, não se inscreve. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas eu não vou abrir mão
de expressar o meu sentimento de torcedor. E eu não vou abrir mão disso. Os comandados de David Ancelotti têm 35 pontos somados e 2 jogos a menos. Você que chegou aqui nesse momento do vídeo, vou deixar uma pergunta. Eu quero sua opinião. Você acha que o técnico David Ancelotti ele tem que ser demitido nesse momento? Deixa aí nos comentários a sua opinião. O técnico David Ancelotti tem que ser mandado embora e o Botafogo trazer outro técnico? Ou mantém o técnico até o fim da temporada? Queria muito saber o que vocês estão pensando em relação a isso. O São Paulo terá retornos importantes para o jogo deste domingo. O zagueiro Arboleda e os volantes Marco Antônio e Alisson estão recuperados de problemas físicos e à disposição para a partida contra o Botafogo. Provável escalação do São Paulo: Rafael Tolói, Arboleda e Alan Franco, Cedric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Dias, Ferreira e Rigoni. Bom, tem alguns desfalques, né? Oscar, fratura, Luiz Gustavo, problema pulmonar, Calheri, cirurgia, Rian Francisco, ruptura do ligamento, André Silva, lesão no ligamento, Ferreira, dores no adutor, Lucas, um outro problema no joelho, e suspensos, Luciano e Bobadilha não jogam. Então o São Paulo ele vem aí com uma escalação, cara, bem diferente, né? Com bastante reservas. Eu digo até que a maioria, né, desses jogadores, pelo menos que estão aqui na provável escalação do São Paulo, a maioria são reservas. Botafogo terá 2 desfalques no ataque, Arthur Cabral e Arthur. Cara, não são desfalques, né? Assim, Arthur Cabral, amigo, é um poste que precisa... Ele não é aquele jogador que vai fazer uma jogada realmente de recurso, né? Para ele fazer gol, tem que ser aquela chance clara, porque ele não passa muito disso, né? É um jogador que fica mais fixo na área, é um jogador realmente tecnicamente limitado. E tem o Cris Ramos, que eu não acho diferente também, não vejo tanta diferença, então hoje aí com certeza entrará o Cris Ramos como titular. Arthur também não é desfalque. Por muitas vezes a gente viu aí o técnico David Ancelotti insistindo em Arthur, não dá para entender, cara, de verdade. E também não irá para o jogo. Arthur Cabral com edema ósseo e o Arthur com lesão muscular. A novidade na lista de relacionados é o retorno de Cuiabano, disponível após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo no início de agosto. Provável escalação do Botafogo: Neto, que na minha opinião já tem que ir para o banco. Bota o Léo Link, cara. Para mim, o titular hoje tem que ser o Léo Link. O Neto foi um desastre no jogo contra o Vasco. Foi um total desastre. Vitinho é outro, cara. Vitinho é outro que não pode ser titular do Botafogo. Eu já falo do Vitinho aqui, ó. Eu já reclamo do Vitinho aqui, ó, há muito tempo, cara. E eu sempre falo, titular tem que ser o Matheus Ponte. Eu vejo mais futebol no Matheus Ponte do que no Vitinho. Não que o Matheus Ponte seja craque, não é isso. Não é aquele primor de lateral. Mas eu acho ele melhor do que o Vitinho, cara. Para mim, o titular da lateral direita tem que ser o Matheus Ponte. Caio e Alexander Barbosa na lateral esquerda, Alex Telles. Meio campo, Danilo e Marlon Freitas. Agora que o Danilo joga, né? O Danilo contra o Vasco, ele estava lesionado, né? Tem algumas questões de alguns jogadores que não começaram o jogo contra o Vasco na Copa do Brasil. Gerou muita reclamação, né? Isso. Alguns titulares começaram no banco. Danilo, Savarino, Montoro também nem entrou. Jogo de decisão, irmão. Tem que haver sacrifício. Mas pode lesionar. Tem que haver sacrifício em jogo de decisão. Se o jogador é titular, ele é o melhor daquela posição, ele tem que jogar. O Savarino não jogou o jogo inteiro contra a Venezuela. E o Vitinho, que jogou na altitude, entrou no segundo tempo no lugar do Matheus Ponte. Então, cadê a coerência nisso? O Montoro viajou para jogar pela seleção da Argentina. Nem entrou.
E ele também não jogou, ele não jogou lá pela seleção. Não tem coerência. Santi Rodrigues, Savarino e Montoro. Na frente, Cris Ramos. Eu já falo aqui há muito tempo, cara. Jefinho tem que ser titular nesse time. Jefinho tem que ser titular nesse time. Para mim, titular, os jogadores titulares são Montoro, Savarino, Jefinho. Esse é o trio, né? O Savarino pode jogar ali pelo lado esquerdo ou por dentro, e aí ele pode trocar ali com o Montoro em alguns momentos. Assim como era no passado, né? Savarino e Thiago Almada, eles mudavam muito ali de posicionamento. Lado direito, ali por dentro. Pode fazer a mesma coisa com Montoro e Savarino. E o Jefinho pelo lado direito, cara. Ou o Jefinho pelo lado esquerdo. E aí Savarino e Montoro também podem inverter ali, trocar de posição. Eu acho o David Ancelotti ele muito engessado. Eu acho ele um técnico que não tem muita variação, cara. A gente vê muito isso no Arthur Jorge. O Arthur Jorge ele dava ali aquela mobilidade. Ele fazia os jogadores trocarem de posição, até o próprio Igor Jesus, por muitas vezes saía da área, caía um pouco ali pelo lado direito, às vezes ele via um pouco por dentro e aí os pontas afundavam. A gente via muito isso, cara. Mas o David Ancelotti ele não consegue ter essa variação, né? Enfim. Na frente, Cris Ramos. Não vou me estender mais. Agora é tentar ir buscar essa vitória contra o São Paulo. Fazer de tudo para vencer o São Paulo dentro do Morumbi, né? Não vou ficar falando Morumbi, porque sempre foi Morumbi, é porque agora tem um patrocinador, ficar falando Morumbi. Não, é Morumbi, amigo. Então é isso. O jogo é 5h30, será transmitido na Globo e na Premiere. Vamos em frente, seguirmos em busca aí do G4, se manter lá em cima entre os 4 primeiros. Eu vou me despedindo por aqui. Um bom jogo a todos nós. Um abraço.